Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje recordamos a memória de São Vicente de Paula. E o Evangelho é a continuação, não imediata, mas é a continuação lógica do Evangelho que nós proclamamos no dia de ontem. Ontem nós falávamos de Herodes. Herodes não consegue dar o passo da fé. E hoje nós vemos a profissão de fé de São Pedro. Jesus pergunta aos seus discípulos: o que é que dizem que eu sou? E os discípulos, mostrando que estavam bem atualizados a respeito das fofocas do momento, fazem um relatório bastante preciso de quem dizem as multidões que Jesus é. E são aquelas 3 soluções que nós vimos ontem, ou seja, João Batista, Elias ou um dos profetas antigos. E, no entanto, Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque se são discípulos, deram o passo da fé. Se são discípulos, creem. E crer aqui quer dizer o seguinte: vejam o fenômeno da fé. São Mateus, numa versão mais ampla, explica que não é a carne e nem o sangue quem revela essas coisas, mas é o Pai do céu que envia o Espírito Santo. O ato da fé acontece assim. Existe algo real, concreto, a intervenção da graça. Pedro diz: o Cristo de Deus. Esse ato de fé, essa profissão de fé de São Pedro, é a expressão externa de um fenômeno interior que nós todos podemos ter, que deve acontecer. O que é o ato de fé? Tá? Bom, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender o que é a fé no nível humano. A fé no nível humano é você crer numa pessoa por sua autoridade. Bom, eu confio na cozinheira. Pergunto para ela: escuta, tem veneno na comida? Ela diz não. Então, eu creio nela. Eu confio no engenheiro. Eu digo: esse prédio vai cair? Ele diz não. Então, eu entro no prédio. A fé humana, ela é um fenômeno não somente comum, ele é a coluna vertebral do convívio social. Porque você imagine se ao fazer a mamadeira, a criança não cresce na mãe e não aceitasse a mamadeira. Ou seja, não haveria vida sem fé humana. Só que a fé humana é simplesmente um fenômeno natural. Nós estamos falando aqui de um fenômeno sobrenatural. Nós estamos dizendo aqui que não existe somente uma simples confiança a partir de indícios humanos. Nós cremos em Jesus Cristo porque a luz sobrenatural da graça ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade. Em algum momento na vida de Pedro e desses discípulos, em algum momento da sua vida, você ouviu uma palavra e esta palavra chegou até a sua inteligência de uma forma diferente. Aquilo iluminou a sua inteligência com a luz sobrenatural. E aquilo que antes você ouvia naturalmente, agora você ouve sobrenaturalmente. Por quê? Porque aquela luz que iluminou sua inteligência agora diz para a sua vontade: creia, é Ele. Dê o passo, não tenha medo. Eis aí a fé. Existe uma intervenção do Espírito Santo no interior do coração. Você vai dizer assim: padre, tudo bem, entendi, só que eu não consigo dar esse passo. E a resposta é: ninguém consegue, a não ser que você seja um mendigo da graça de Deus. E peça. Peça humildemente. Peça e diga a Jesus: Senhor, eu
preciso ter mais fé. Aumentai, Senhor, a minha fé. Dai-me, Senhor, eu vos suplico, a luz da vossa graça, para crer mais e poder aderir à vossa verdade salvadora e me entregar inteiramente a vós. Você precisa rezar, você precisa pedir. Peça humildemente, mesmo que pareça que você não sabe rezar, mesmo que pareça que você não saberia o que pedir. Peça. Peça e você vai, então, aos poucos, crescendo na fé, até que finalmente ela brilha em seu coração. Você vai então poder dizer, como Pedro, porta-voz da Igreja nascente: sim, creio firmemente. Jesus, vós sois o Cristo de Deus, o próprio Filho de Deus que se fez homem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.